queridos irmãos, queridas irmãs, do nosso plano material, do campo espiritual do Grupo Sheila. Estamos todos aqui reunidos nesse momento para adentrarmos mais um capítulo dos ensinos do Cristo, o Cristo Jesus. E neste caso, nesta oportunidade, nós vamos tratar de um dos tópicos de o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que Mateus, em especial, organizou nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. Então, esse tema, amor aos inimigos, é algo que realmente merece ser visto e revisto, e a gente tentar aprofundar dentro do limite do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Nós vamos tentar fazê-lo. E foi também tema do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, explorado pelo codificador Allan Kardec. Então vamos já nos direcionarmos para a passagem evangélica no capítulo 5 de Mateus, percorrer os versículos 43 a 48, onde esse tema está abordado. Inicia assim o registro do evangelista. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nós vemos aí, então, o Cristo falando através de Jesus. Nós gostaríamos de esclarecer que nós entendemos que o Cristo é o Espírito que auxiliou a construção do nosso planeta Terra, de acordo com a revelação de Emmanuel em A Caminho da Luz. Espírito do qual nós conhecemos muito pouco, ele se revelou para nós através do homem Jesus, no qual ele veio em missão, encarnado, mas temos esse apreço em diferenciar a vida do homem Jesus dos momentos em que o Cristo se revelou através dele, através dos seus ensinos e das suas palavras. Então, nessa passagem, o Cristo Jesus traz o aperfeiçoamento da lei de amor. E isso é muito interessante, porque na lei mosaica nós já encontrávamos o amor ao próximo. Por exemplo, nós buscamos no livro Levítico, do Pentateuco, do Antigo Testamento, no capítulo 19, versículo 18. Está registrado assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então é uma lei que já estava, um ensinamento que já estava no Antigo Testamento. Aí perguntarão, mas então foi Moisés que bolou esse negócio? Foi ele que teve essa ideia? Foi dele que partiu esse ensinamento? Nós devemos lembrar que o Deus dos antigos era Yahvé, Jeová, que tem a mesma raiz a palavra
pelo tetragrama sagrado, YHWH, Yoshua, que forma tanto Yahvé, quanto Jeová, quanto Jesus. Ou seja, era o mesmo Espírito, o Espírito que formou o planeta Terra. O Espírito de nível Cristo, um nível elevadíssimo, um nível moral que nós desconhecemos, é uma pureza espiritual que nós não temos capacidade de divisar, né, de compreender ainda. Então era esse Espírito passando através dos médiuns da época, bem antes dele próprio encarnar no planeta, ele passando as suas ideias. E aí vem o registro de Moisés no livro Levítico, falando a respeito do amor ao próximo, como a ti mesmo. Agora, essa mesma lei mosaica, ela tinha imperfeições no campo dessa moralidade, porque nós encontramos em Deuteronômio, que também é um dos livros do Pentateuco bíblico, os primeiros 5 livros da Bíblia. Deuteronômio 23, versículo 3. Nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Então já estava dito também que deveriam ser olhados como inimigos os amonitas, aqueles que eram da tribo de Amon, e os moabitas, os da tribo de Moabe, coisas lá do Antigo Testamento. Então a lei mosaica, ela era uma lei que trazia o amor, mas também trazia o ódio, o castigo, a punição, a retaliação. Mas nesse ponto do ensinamento, o Cristo, através de Jesus, ele alcança, então, um clímax das instruções, ordenando que os inimigos devem ser amados. Ou seja, se antes ouvimos amarás o teu próximo como a ti mesmo, agora estaríamos ouvindo para dirigir esse mesmo amor aos inimigos. Então foi um choque de pensamento. Foi uma nova lei, uma nova estrutura que surgiu com Jesus. É preciso deixar claro que esse ensino foi um ensino revolucionário na época e ainda é revolucionário até hoje, porque a maioria de nós ou não aceita ou tem muita dificuldade em aceitar, a adotar esse princípio para si mesmo. Então Jesus ensinou que os inimigos deveriam ser amados e não apenas perdoados, que se deveria fazer o bem a todos aqueles que nos façam o mal, que devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar pelos que nos difamam ou perseguem. Então a gente vê aí também uma escala, não é? Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos façam mal, abençoar os que nos amaldiçoam e aqueles que nos difamam, que têm muito ódio de nós, né? Se nós não conseguimos nos aproximar deles para fazermos o bem ou abençoarmos, então que pelo menos oremos com sinceridade em seu favor. E Jesus arremata dizendo que isso é para seguir o exemplo do Pai. O Pai é o Pai de todos nós, é o Pai dos nossos amigos e também dos adversários. Então, no versículo 45, que foi lido há pouco, Mateus registrou das palavras de Jesus que sobre os bons e os maus o Pai faz surgir o sol em benefício de todos, assim como as chuvas. Então, para Deus, para o nosso Pai, para o Criador, não há diferença. Somos todos filhos e entre nós somos todos irmãos. Quem precisa aprender a fazer direito somos nós. Nós é que temos que encontrar
o caminho certo de penetrar essa lei importante que é a lei do amor, que vai atingir o ápice no amor ao inimigo. Então, com esse comportamento, Jesus disse que nós nos tornaremos filhos de Deus. Está no versículo 44, ou seja, nós nos tornaremos divinos no sentido mais amplo dessa expressão dada pelos escritores judeus da época, não é? Então, Kardec anota em O Evangelho segundo o Espiritismo que se o amor ao próximo constitui princípio de caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Então é uma elevação, é um patamar mais alto que o amor ao próximo. Por quê? Diz Kardec que a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Olha que interessante. Quando Kardec coloca dessa forma, que se conseguirmos alcançar esse sentimento de amor a alguém que se declara nosso inimigo, ou que nós os transformamos em inimigos, porque muitas vezes a inimizade está na nossa cabeça e não na cabeça da pessoa a quem nós estamos dirigindo essa atenção, esta atitude ela vai fazer com que nós tenhamos uma superação sobre nós mesmos, vencendo o egoísmo e o orgulho. E nós sabemos que o egoísmo é a principal chaga da nossa personalidade, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. O egoísmo faz que nós nos tornemos cegos para a existência das outras pessoas, de suas necessidades, de seus anseios, e nós olhamos apenas para nós mesmos. Então, dessa forma, superaremos ao praticarmos esse amor aos adversários, aos inimigos, essa vitória contra esses sentimentos que nós não devemos nutrir: egoísmo e orgulho. Agora, Kardec também observa que normalmente há um equívoco com relação à palavra amor nessa etapa do desenvolvimento dos nossos sentimentos. Ele explica que Jesus, ou Cristo, não pretendeu, falando assim, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a mesma ternura que dispensa ao amigo. Por quê? Porque para se ter ternura por alguém, pressupõe-se haver confiança. E ninguém vai depositar confiança em uma pessoa que sabidamente se declara contra nós, que se declara que nos deseja o mal. Então ninguém pode ter para com essa pessoa, expansões de amizade. E por esse motivo, o amor deve ser compreendido de uma outra forma. Não seria aquele sentimento equivalente ao que nós temos pelas pessoas queridas, que são nossos amigos ou aqueles nossos afetos. Mas há um caminho para se ter amor ao inimigo que nós vamos conversar mais adiante aqui nas explanações. No versículo 16, como nós lemos, está dito por Jesus o seguinte: se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Por que ele citou os publicanos? Publicanos eram os judeus que se inscreviam para serem coletores de impostos para os romanos. Então era um emprego como outro qualquer. Havia uma asta pública onde o judeu interessado se candidatava e se tornava o coletor de impostos, só que ele ia coletar impostos dos outros judeus. Então, por isso, eles eram odiados. E o judeu, fariseu, religioso, radical, considerava isso um pecado. Então, o entendimento da palavra pecado para o judeu não é exatamente aquele que nós costumamos ter, que vem do catolicismo. Para o judeu,
você deixar de cumprir um ritual religioso, por exemplo, usar um determinado amuleto, fazer uma gesticulação adorativa, ou deixar de fazer o ritual da limpeza, ablução da mão na água, como um gesto ritualístico, não como limpeza para matar germes, que não se conhecia isso na época. Mas esse tipo de ritual, quando não era feito, o judeu considerava que a pessoa era uma pecadora. Assim como, por exemplo, quando Jesus e os seus seguidores colheram espigas num sábado para poder se alimentar, os judeus interpretaram que eles trabalhavam no sábado e aquilo foi considerado pecado, um crime contra a lei judaica, né? Contra a lei mosaica. Então, nesse sentido, Jesus faz essa comparação. Se vocês amarem apenas os que amam vocês, qual vai ser a vantagem? Até os publicanos, que são pecadores considerados por vocês, fazem isso também. Então, essa comparação entre o modo de agir desses indivíduos israelitas que eram considerados desclassificados, os publicanos. Então, todas essas classes, os pagãos, ou seja, os não-judeus, eles têm uma atuação humana normal, como Jesus colocou. Amam os amigos, saúdam seus irmãos, prestam benefícios aos que os ajudam, emprestam quando tem certeza que vai haver devolução, ressarcimento. Então isso não é nada demais, todo mundo faz assim. Ser igual a eles não é vantagem, é o que Jesus quis dizer. Jesus estava ensinando como ir além. Ou seja, o cristão tem que ser superior a isso, tem que ser mais perfeito, com bondade e misericórdia supremas. Por isso ele dá o desfecho. Sede misericordiosos como o Pai Celestial, segundo Lucas, e um mais rigoroso, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, segundo registrou Mateus. Então, por isso, esse ensinamento de Jesus, ele atingiu o ápice da perfeição, superando tudo que os antigos podiam ensinar, porque os antigos ensinavam só o amor ao próximo, o amor a quem já te ama, o quem está, de bem com você, não tem nada contra você. Mas aqui Jesus estava pedindo, trata-se mesmo de amar os inimigos, e os inimigos são, na realidade, grandes benfeitores. Aí que vem a compreensão mais precisa dessa lei, porque eles nos ajudam a evoluir mais rápida e mais seguramente. Nos ajudam a limar as nossas arestas, quebrando os nossos espinhos, nos limpando dos nossos defeitos, porque quando nós agimos com eles de forma correta, não revidando, amando, perdoando, apesar de que nós estamos recebendo toda uma carga negativa de quem é o adversário, de quem é o inimigo, aquilo está apenas nos criando oportunidade de nós nos superarmos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e nos tornarmos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial nessa expressão, porque não é possível alcançar a perfeição do Pai naturalmente. Então é claramente dito nessa regra que, para ser cristão, não basta fazer como os outros, não basta fazer como todo mundo, retribuindo com bondade, com gratidão, benefícios recebidos com alegria para nós, mas sim retribuir com bondade e gratidão os benefícios, entre aspas, que nós recebemos com lágrimas, porque nos fazem sofrer. A ingratidão, a indiferença, uma violência. Então é uma linguagem difícil de ser compreendida, mas sob a ótica espiritual, é ela que nos direciona à perfeição. Só os espíritos que conseguiram essa superação é que vão evoluir ou evoluíram e alcançam planos superiores aos nossos, em termos de progressão moral.
Então é indispensável para nós atingir essa perfeição absoluta e ninguém fica isento de se aperfeiçoar, ou seja, essa exigência é para todos nós que nos dizemos cristãos, não é? Então, no entendimento espírita, ser cristão não é apenas cumprir rituais, reservar datas, usar amuletos, colocar imagens, acender velas, etc, etc, etc. Não é no campo externo, não é no gestual, é no íntimo, porque o reino de Deus está dentro de vós, como registrou Mateus nas palavras do Cristo Jesus. Então, certamente, este ensino do Mestre do amor ao inimigo, ele é um dos mais sublimes do Evangelho e nele Jesus nos revela como superar essa perfeição humana e nos dá um modelo para nós imitarmos a perfeição divina, que é fazer dessa forma. Então, o Pai Celestial, como Jesus colocou, ele constitui a vida de todas as criaturas, boas, más, justas, injustas, santas, criminosas, sábias, ignorantes, e a todas essas criaturas que somos todos nós, sem distinção, ele nos dá a chuva e o sol, o ar, a terra para nós habitarmos, nos dá plena liberdade para que a gente escolha o próprio caminho, livre-arbítrio. Então nós somos todos tratados com isonomia. A questão é nós compreendermos o que é o certo de fazer e também discernirmos o que não é o certo, para que a gente haja com inteligência espiritual a nosso próprio favor. Então, se a estrada que nós escolhemos for a estrada errada, não vai haver uma intervenção divina para um castigo, não. O próprio Espírito vai dar de cara com a parede da lei, que é a lei de causa e efeito. Então vai bater a cabeça nessa parede, vai sofrer com a dor da consequência da reparação, que nem sempre vem na mesma encarnação. Ela se propaga para a erraticidade no campo espiritual e ainda reflete em encarnações futuras, até que aprenda a descobrir onde está a porta que ele vai abrir para sair desse embaraço, que o próprio Cristo falou que vai ser a porta estreita e não a porta larga da perdição. Então nós só vamos alcançar esse nível de evolução quando nós tivermos superados todas as nossas emoções, de tal forma que se nós formos ofendidos, nós não vamos sentir nenhum movimento de mágoa. É uma coisa íntima. Como dissemos muitas vezes, nós é que criamos na nossa imaginação e no nosso sentimento uma inimizade, uma aversão. Nós consideramos a pessoa um adversário porque ela não pensa como nós. E às vezes ela está ali inocente, não está sabendo, né, dos sentimentos ruins que nós temos para com ela. Então esse inimigo está dentro de nós, mas mesmo assim nós haveremos de sermos cobrados nesse campo de reparação íntima. Porque quando Jesus nos explicou a respeito do adultério, que cometer adultério também é um crime contra a lei de Deus, e o adultério é uma coisa do nosso íntimo, ele estava nos mostrando que nós podemos cometer erros contra a lei por pensamento. Até pelo nosso pensamento nós podemos nos condenar pela lei de causa e efeito. Por isso o aperfeiçoamento ele tem que ser completo, ele vai ser atingido aos poucos. Não é possível dar um salto e de repente nós estamos todos já santos, santificados, não pensamos o mal, não nos sentimos ofendidos. Somos realistas, sabemos que não é assim. Mas o quanto antes compreendemos esse mecanismo através do qual funciona a lei de causa e efeito e o mecanismo do nosso raciocínio, dos nossos sentimentos, o que nós devemos combater, o que precisamos aperfeiçoar, tudo isso vai nos ajudar
aos poucos a gente ir alcançando degraus evolutivos superiores. Porque vejam bem, esse campo da emoção, ele é um campo mais animalizado. Ele é num nível espiritual nosso que está mais num campo ainda do início do nosso processo evolutivo espiritual. É da nossa animalidade. Nesse patamar, quando nós vamos alcançando a pureza espiritual, a individualidade imortal, nós vamos nos desfazendo desses desvios da razão, dessas emoções que são todas negativas para nós. Então nós vamos nos purificando e dessa forma a ofensa começa a deixar de existir, porque perdoar se torna uma linguagem muito mais fácil para nós. E nós vamos alcançando então esse patamar evolutivo que começa a superar essa nossa humanidade, nessa horizontalidade que nos mantém no nível mais baixo em termos dos nossos degraus de progresso espiritual. Então essas desculpas que a gente costuma dar para termos sido ofendidos, por exemplo, ofendeu o meu brio, desrespeitou o meu amor próprio, atingiu a minha honra, feriu o meu título, a minha posição hierárquica, ou nobiliárquica, se poderia dizer, não é o caso mais, e até os nossos sobrenomes, não pode falar mal disso, falar mal daquilo. A gente, hoje na TV, tem aqui uma novela aí que o apelo é total em cima de duas famílias que estão brigando entre si, cada uma se achando com direitos de se julgar superior, de colocar a outra como inimigo, de generalizar que todos que têm aquele sobrenome têm aquela mancha, aquela nódoa. Até quando nasce uma criança que é fruto da união de uma família com outra, eles ficam achando que tem um defeito, não saiu uma criança pura. Então isso mostra para nós, né? Nos perdoem estar citando esse exemplo de novela, mas vem trazer para nós uma boa ilustração para nós compreendermos como que isso é um pensamento totalmente material, completamente fora desse ensino de Jesus, da nossa superação pelo amor, dessa superação de não considerarmos pessoas inimigas por conta dessas coisas, né? E também ferindo a nossa honra, ferindo o nosso brio, nosso amor próprio. Isso é enaltecer o orgulho, enaltecer a nossa vaidade, não é isso? Então, enquanto nós estivermos experimentando esses movimentos íntimos de odiar o outro porque o outro gosta disso ou daquilo, até aquela questão muito rasteira que a gente vive no dia a dia, das desavenças por causa de futebol, brigas por causa de partidos políticos, separações de pessoas que eram amigas por causa de ideologias. Isso pode ter acontecido com muitos de nós que estamos aqui reunidos agora. Aconteceu comigo, aconteceu na minha família. Então a gente vê como que isso nos faz distantes desse ensino de Jesus, de nós, como cristãos, procurarmos superar essas coisas e nos aperfeiçoarmos através desse pensamento, não deixando que essas emoções nos dominem e compreendendo com um olhar mais caridoso essa irmandade que nós temos perante Deus, mesmo que as pessoas não pensem assim como nós, mesmo que elas nos tenham como inimigos. Por isso Jesus falou que se elas estiverem nos considerando assim, o que nós vamos fazer? Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então nós vamos fazer o bem de longe, porque elas não querem aproximação. É assim que Jesus considerou que nós devemos lidar com essa questão do amor ao inimigo. O Kardec, retornando lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou que amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza. É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições,
o mal que nos causem, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em si, apresentando ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. O Kardec foi perfeito aqui, ao fazer essa listinha para nós, né? Se nós pudermos elencar todos esses tópicos, colocar ali do nosso lado e fazer essa avaliação todos os dias, eu estou cumprindo isso aqui, eu estou com ressentimento com alguém, eu estou desejando mal, uma coisa boa aconteceu para ele, eu fiquei chateado que ele recebeu um bem. Então a gente mede muito isso, né? Alguém, por exemplo, na empresa que a gente não gosta e recebe uma promoção e a gente fica para trás. Muito raramente nós vamos desejar, tomara que ele seja feliz, que ele se dê bem, que ele consiga uma vitória na sua vida com isso, apesar de que ele fez isso assim comigo, mas eu desejo bem para ele. É disso que se trata, né? Queridos irmãos e irmãs, é de nós colocarmos o espelho assim para a gente olhar para si mesmo e falar assim, e aí, você já tem condição de fazer isso? Você realmente está preparado para amar o inimigo nessas condições de Jesus? Ou estamos só achando muito bonito de ler, de falar, mas da boca para fora? Para dentro não está acontecendo nada disso com nós. Então nós nos incluímos, nada disso conosco, nós nos incluímos nessa mesma dificuldade, que nós nos vemos diante de posições como essa que o Kardec traduziu para nós aí, esse amor ao inimigo. E ele arrematou dizendo, quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. E o Kardec faz uma espécie de ilustração. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa que a desse último. Então Kardec delineou muito bem essa situação e está lá no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois o Kardec prossegue falando a respeito dos inimigos desencarnados e como os temos, não é? No campo espiritual, onde pessoas que conviveram conosco, que foram nossos desafetos, geralmente aqueles que nós prejudicamos e que pela reencarnação nós caímos no esquecimento do passado, mas eles estão no campo espiritual acesos e lembrando daquilo que nós fizemos com eles e começam a nos perseguir. Nos perseguir por essas razões da história do nosso convívio, ou se aproximam de nós por causa das nossas vibrações, por causa dos nossos pensamentos imperfeitos, entra numa sintonia, não é? Vibracional, como se nós estivéssemos emitindo um certo tipo de onda, e eles estão captando aquela onda, se sentindo atraídos e vêm reforçar os nossos sentimentos negativos. Então Kardec escreve assim, os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então faz parte do nosso campo de provas e das nossas reparações, nós temos esses desafetos do campo invisível tentando se aproximar de nós e tentando nos prejudicar. Faz parte das reparações
que nós temos de passar. Por isso, nós precisamos muito da prece, da oração e das boas ações para contarmos com defesas em nosso favor. O Kardec prossegue: outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos, ou seja, mau espírito para os antigos, mas eram homens e mulheres que estavam obsidiando, perseguindo os encarnados, pelo que sofreram com eles próprios. Então o Espiritismo demonstra que os demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, tirar o ódio do nosso coração, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. Porque quando nós praticamos a caridade, os espíritos, os desencarnados, começam a observar que nós não somos mais aqueles que fizemos o mal. Ele mudou, ele começa a reconhecer a nossa transformação. E isso também vem a nosso favor. Aí o Kardec remata: é assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Ou seja, atinge a humanidade toda, dos encarnados e dos desencarnados. Todos nós estamos sujeitos a essa lei. Aí vem o comando, né, que está no versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O Kardec comenta assim: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Então é apenas um convite a um aperfeiçoamento, porque na realidade nós jamais conseguiremos alcançar a perfeição divina. E em que consiste então essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem. Então ele mostra deste modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Não podendo o amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão, do quanto vamos praticar a caridade. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Agora vem um tópico muito importante. Nós vamos falar da lei de Talião. Continua, aliás, nós vamos voltar no Evangelho, no mesmo capítulo 5, mas nos versículos anteriores a esses que falaram do amor ao inimigo. São os versículos 38 a 42, porque o Kardec aborda isso também no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ouviste que foi dito. Mateus, ele escrevia assim, porque ele estava querendo provar para os judeus, como ele, que Jesus era o Messias. Então ele põe lá: ouviste que foi dito, que está lá nas Escrituras, está no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ou seja, o Cristo, eu vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes.
Então, nesse trecho, Jesus cita primeiro a lei de Talião e abole essa lei de Talião completamente, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu sofro uma violência, se eu sou prejudicado em alguma coisa, pela lei de Talião, eu tenho direito de revidar igualmente. Mas o Espiritismo, assim como Jesus, anula a aplicação dessa lei de Talião. Por quê? Porque o Espiritismo considera os atenuantes. Então vejam bem, se a pessoa ela comete uma falta grave, certo? Comete um crime, uma violência qualquer, seja qualquer, moral, material, afetiva, podemos exemplificar qualquer um desses campos aí. Ela faz um mal à outra. Então, pela lei de Talião, ela iria receber de volta o mesmo mal. Não é a lei de causa e efeito assim. A lei de causa e efeito nós vamos ter que reparar pelo mal que fizermos, mas tem os atenuantes. Enquanto não chegar a reparação, se eu já iniciar a prática do bem, pelo arrependimento, pelo benefício à pessoa que eu prejudiquei, se eu tentar já fazer uma reconciliação, isso vai criando um atenuante de tal maneira que eu não vou mais receber de volta exatamente aquilo que eu fiz. Então não é olho por olho, dente por dente, não é mais lei de Talião. E o mestre, ele ordena a não resistência diante de homens perversos. Um preceito que ele mesmo teria de ratificar com seu exemplo, né? Pois ele se deixou prender, se deixou assassinar, como um cordeiro diante de quem o tosquia, como está no Novo Testamento, sem resistir às autoridades. Então essa não resistência, ela implica perdão, implica generosidade, doação de si mesmo e desapego. E o Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele registra nesse tópico o seguinte: ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então são geralmente pessoas materialistas que não compreendem essa relação da vida futura, das consequências pela reencarnação, da lei de causa e efeito, da lei do perdão, do amor ao próximo, não é? A lei de justiça, amor e caridade a que todos estamos sujeitos. Então, o que a gente mais vê na TV? E cada dia mais e mais e mais. Feminicídio nem se fala, é toda hora. A gente ficava esperando que, talvez, quando a TV mostrasse um caso de feminicídio e suas consequências, iria coibir outras pessoas de fazerem o mesmo, mas não. A coisa parece que vai se propagando cada vez mais. Pessoas praticando preconceito racial, assim, sem nenhuma reserva, agredindo, ferindo. A coisa está realmente... Talvez porque hoje em dia é mais fácil a gente ter contato com isso, né? Por causa de câmeras que estão na rua, o nosso celularzinho aqui no bolso, alguém começa a ofender a pessoa, ela já tira o celular, começa a filmar ali. Nós, espíritas cristãos, temos por obrigação dizer não à vingança, não ao ódio, não ao duelo. Nós temos que aprender a engolir o sapo, como diz o outro, dentro do possível. Não tem sentido partir para uma briga de trânsito. Não tem sentido. Muitas vezes a gente pode cometer um abalroamento num outro veículo, por exemplo, sem querer e sair de lá de dentro um leão querendo nos devorar. Uma pessoa que vai se sentir ultrajada porque nós demos um arranhão no carro dele. Não respeitamos que era a vez dele passar e fizemos um equívoco. Então é preciso que a gente saiba lidar com isso, com muito tato, com cabeça fria, dando razão para a pessoa se acalmar, para a gente não provocar uma coisa que vai aumentando cada vez mais e pode se transformar numa tragédia. Para a gente encerrar, nós apreciamos sempre fazer uma leitura de Emmanuel, porque fica assim uma mensagem
com as palavras mais sábias, né, bem superiores às nossas, né? Então nós vamos recorrer ao livro Vinha de Luz, capítulo 41. Quando tem uma lição, estou vendo aqui que eu não anotei o título da lição, mas eu anotei o versículo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É o 41 do Vinha de Luz. Emmanuel diz assim: o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Vamos pedir permissão para comentar esse parágrafo antes de dar prosseguimento. Geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam, porque são pessoas que nós estamos devendo de eras passadas. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade. Essa palavra individualidade, ela difere da palavra personagem ou personalidade. É uma diferença que é muito destacada, pelo autor Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. Ele considera a personalidade ou personagem nós encarnados vivendo aquele momento daquela encarnação. Mas a individualidade é a mônada espiritual que vem desde lá de trás reencarnando. E dessa vez está numa personalidade, depois vai estar em outra personalidade e assim por diante. Então aqui Emmanuel está dizendo que esses inimigos nos trabalham a individualidade, estão preparando esse nosso espírito imortal para agora e para o futuro. Diz ele, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos. Claro, nós não paramos para pensar nessas coisas na hora que a coisa está ficando complicada, né? Nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências, etc. Vamos prosseguir aqui para encerrar a lição. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Ou seja, os nossos amigos, muitas vezes, o tapinha nas costas, estão nos empurrando para o precipício, né? Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta. Ou seja, muitas vezes, com o inimigo, é uma pancada só. E aí a gente fica aborrecido e tal, uma vez só. E com os amigos, nós tropeçamos uma, duas, três, porque estão nos levando, como se diz o dito popular, para o mau caminho. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. Então, Emmanuel dá valor àqueles que estão apontando os nossos defeitos. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão.